Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que vocês estiverem ouvindo isso. Está começando mais um Entre Sumários Cast. E hoje, como tema do encerramento da nossa terceira temporada, nós vamos falar sobre as opiniões impopulares que nós temos em relação a vários aspectos da literatura. Agora roda a vinheta especial para o dia de hoje. Vai dar merda, 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 vai dar merda. Pessoal, por favor, lembrar de seguir mencionar nosso Twitter, @castsumário, sempre que for comentar sobre esse ou outro episódio qualquer. E se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, por favor, siga o nosso programa. Galera, com o encerramento da nossa terceira temporada, nós decidimos fazer algo diferente. Ao invés de dividir um tema em 3 blocos, como nós fazíamos nos episódios da programação geral, vamos fazer o que decidi chamar de terceiro bloco estendido. Ou seja, nós vamos pegar um tema bastante abrangente e usar todo o tempo do nosso episódio para tratar do que podemos extrair dele. E vamos começar pelo tema de hoje, que são as opiniões impopulares. Nós vamos pegar coisas que nós pensamos sobre o universo literário que não são ditas com certa frequência, mas precisam ser ditas. E que fique claro que cada um aqui vai produzir a opinião própria e que não é necessário que nenhum de vocês, nossos ouvintes, siga ou não o que nós vamos dizer aqui, assim como não é necessário que nenhum dos meus companheiros de microfone concorde comigo. A começar por mim. E os meus companheiros de microfone estão livres a interromper a partir de agora, quando acharem devido. E eu vim aqui pelos autores da classe a qual eu faço parte. Vocês precisam começar a se assumir. E calma, eu não estou falando no sentido da comunidade LGBTQ. Eu estou falando no sentido de assumir as responsabilidades sobre o que o seu livro é e sobre o conteúdo que ele entrega. Para motivos de exemplificação, eu vou pegar 2 livros. O primeiro deles é O Garoto da Fusarca, do autor Ivan Lessa. E esse livro ele é cheio de ironias e ele também possui temas nele que são puro humor besterol, ou seja, ele foi escrito para ser engraçado. A intenção do autor foi fazer o leitor rir e se divertir com isso. O que é bastante diferente de livros como... eu vou repetir aqui nomes de livros que foram citados para mim. Não li, não dizem a mim que esses livros dão vergonha alheia. A contar da sala sem mestre. Que a pessoa que apresentou esse livro como livro que dá vergonha alheia apresentou para mim as descrições das cenas de sexo. Avatar, gente, mesmo sendo um livro de fantasia / romance, é para ser um livro, abre aspas, sério, fecha aspas. Quando chega no local de descrever sexo, a Sarah J. Maas diz que o cara urrou, rugiu e moveu montanhas enquanto estava transando. Então, assim, quando você usa esse tipo de substantivo, esse tipo de predicado dentro desse tipo de construção, mas você leva um livro que era para ser sério, um motivo de piada. Então, assim, se você quer escrever um negócio, quer criar a comédia, escreve comédia, gente. Se assume. Avisa lá no sinopse. Esse livro se trata de uma comédia romântica. Esse livro se trata de uma comédia fantástica. Esse livro se trata de uma comédia atrelada ao terror, etc. Porque se vocês não avisarem, não tem como a gente não saber. Deu para entender o meu problema? Eu vou tentar falar de outro jeito para quem não entendeu. Olha só, vamos supor que eu escrevi um livro. Tá lá o meu livro escrito. Em momento algum das cenas que eu escrevi, eu tive a intenção de fazer o meu leitor final dar risada do que eu escrevi. O leitor final vai rir porque a minha escrita ou porque o meu enredo
é tão ridículo que ele não consegue ter outra reação a não ser a risada. Que não é risada porque a cena é engraçada. É risada de vergonha. O que você faz com aquela cena. E eu não consigo encontrar... Eu não consigo levar a sério quando eu esbarro com descrições como essas que eu acabei de apresentar, entende? Porque como é que alguém move um transando? Alguém me explica aí? Vocês entenderam o que eu tô falando? Não, peraí, que teoricamente não é possível você transar voando, mas em Acotar eles transam, então... Primeiramente, não é possível você criar. A gente já começa... Mas assim... A lei da física foi toda respeitada aí, né? E a física que se dane, tá bom. Mas assim, a gente tá num universo em que as asas deles são tipo o ponto G deles. Então esse é o menor dos problemas. Meu Deus, a Sarah J. Maas fez um coelho. Tá piorando o negócio aqui. Eu comecei falando de um bagulho, agora o negócio tá ficando mais feio ainda. Eu não tô entendendo mais nada. Vocês entenderam o problema? Vocês concordam que autores devem se assumir? Tá precisando a gente querer assumir o que a gente está produzindo, que não vale mais essa história de achar que cada um que te chegou uma conclusão, você tem que assumir que você fez uma comédia, você tem que assumir que você quis ser engraçado. Eu tenho na minha cabeça que, na verdade, a questão aqui não era que... É que, assim, o autor não quer ser engraçado. Ele acaba sendo engraçado porque é meio absurdo, é meio patético, é meio brega, sabe? Porque... Esse negócio de urrar e qualquer outro, ficar grunhindo, rosnar, esse negócio assim. Gente, em romance hot, as coisas que mais tem. Só que tem coisas que, assim, tipo, se eu estou lendo um romance sobrenatural, com shifters e todo um universo onde você tem quase um híbrido, né? Uma pessoa que às vezes se transforma em um animal, ou uma pessoa que tem parte animalesca, enfim, porque tem bastante. Eu acho que aqui você cabe muito mais porque a autora assume um papel que, assim, olha, como ele tem uma parceria com, sei lá, um leão, um lobo e tal, não sei o quê, faz sentido a pessoa grunhir, rosnar. Não é nesse caso que eu tô falando, porque não, tipo, sim, a história do grunhir, rugir, etc., que são coisas animalescas, quando inseridas em híbridos ou pessoas que se transformam em animais, eu aceito e acho até coerente da parte da autora fazer isso. O negócio que eu tava escrito é a parte do mover montanhas. Olha, você tá duvidando de mundo, você tá duvidando de um gênero que pode te apresentar um moço que tem um rabo. Você tá duvidando? Posso ficar feio. Eu tô dizendo. Eu tô até isentando o rabudo dessa história, porque eu não li tipo, eu quero focar no fato de autores que não assumem que estão tentando ser engraçados ou que estão tentando ser pavorosos, porque aí entra um outro problema. Eu pertenço ao gênero terror. E eu já tô cansada de ver autor com medo de assumir que tá criando assassino. Não, porque fica cheio de receiozinho. Me desculpa, o meu vilão é terrível. Amigo, você é um ator de terror. Assume. Tu não pede desculpa, não. O bicho é feio, quem é você feio? Cancelado. Amigo, que não foi feito para ser cancelado. Se o seu personagem é um demônio, ele foi feito para ser cancelado. Sinto muito. Fala isso pros personagens da Cassandra Clare. Não! Olha a outra metendo incesto. Eu não vou meter incesto no meio. Eu não vou falar sobre isso. Não vamos falar sobre isso. Não, mas eu entendo. Gente, eu acho péssimo, eu acho bizarro você tá lendo uma história e a pessoa tá lá. Cara, é um sexo. A pessoa não vai ficar grunhindo. Por que a pessoa vai ficar rosnando, grunhindo? Gente, pelo amor de Deus. Eu acho péssimo. É literalmente um negócio pra deixar muito brega. Ai, eu fico pensando, gente, pelo amor de Deus. Quantos anos a Sarah jamais tem? Eu acho que... É que, assim, o que a Rai tá falando, você tem que assumir o que você escreveu. A Sarah J. Maas, ela não fez no sentido de pra ser engraçado. Esse é o problema. Aquilo ali é pra ser
sensual, sexy. E pras meninas olharem oh, meu Deus, eu quero muito transar com um cara que rosna enquanto me come. É isso que ela quer. Não, eu quero sair correndo. Ai, eu quero tanto transar com um cara que tenha asas e que me coma no céu. Não, querida. Ver das montanhas. Ai, que boa montanha. Ok. Enfim, para encerrar a minha parte, passar para o próximo, o que eu queria ter dito é o seguinte, gente. Se vocês querem ser engraçados, assumam. Estou escrevendo algo para ser engraçado. Querem ser aterrorizantes, assumam. Estou escrevendo algo para ser assustador. Querem colocar personagens que têm opiniões que são atreladas ao nazismo, à supremacia branca, assumam. Assumam a responsabilidade pelo que vocês escreveram. Justifiquem-se e abram a boca. Porque vocês se esconderem, vocês falem assim, mas esse mais só atrapalha. Nunca te ajuda. É muito melhor quando você admite o que você está fazendo, porque você dá para o leitor a segurança de que ele está lendo algo que foi pensado, pesquisado, trabalhado, reescrito, para que ele visse da forma como o autor via. Então é isso. Deem segurança aos seus leitores e assumam os seus BOs. E pessoal que escreve hot, faz favor, para. Tá feio. Ame, como você foi a última a falar, é a sua vez. Ai, Deus. Vamos lá. Eu vou começar também metendo os 2 pés no peito, porque, né, a nacional. Vamos lá. Eu acho muito engraçado como a gente consegue perceber diferenças em narrativas quando é um livro gringo e quando é um livro nacional. Tipo, a gente sabe, e até porque a gente tem aqui apresentadores, eu também, que adora um drama, uma tragédia, né? Então, quando a gente lê um romance nacional, ou, enfim, algo nacional e tal, a gente às vezes pensa que é até uma regra, tipo, principalmente quando é romance contemporâneo, que é tipo assim, nossa, tô fazendo romance, mas peraí, os pais do personagem não morreu? Tem 100 páginas e não rolou uma separação porque uma ex-maluca não apareceu, um pai doido, uma situação de, tipo, não há conversa, porque tem muita, sabe? Então, assim, não tô falando que isso é ruim, pelo amor de Deus, gente. Aliás, acho super interessante porque até dá uma esquematizada na história do personagem e tudo mais. Mas é tão diferente quando você bate o olho numa história nacional e numa história gringa, porque eu consigo ver muita diferença. Sério, às vezes, até comparando 2 livros para ter uma dimensão, os 2 livros têm a mesma temática, que é fazenda, cavalos, esses negócios, enquanto um tem toda uma problemática de uma menina que ela acabou de sair de uma leucemia, ela nunca viveu e ela tá conhecendo um mundo novo, aí tem um cara super gostosão que tá, tipo, afim dela e vai mostrar pra ela como que é o mundo. Enquanto você tem um outro livro que, tipo, é de uma autora super famosa, a Nora Roberts, que, tipo, são famílias rivais e no primeiro capítulo já rola um beijo. Tipo, olha, você sabe a diferença? Sabe como coisa corrida? Eu tenho até uma tia que já falou sobre isso. Eu tenho uma tia que falou sobre isso. Eu não gosto muito de ler romance nacional porque demora muito. Eu não quero ficar esperando. Eles não vão ficar juntos, não vão ficar juntos. Aí fica, não vai, vem, não vem. Eu não consigo entender. As coisas são difíceis. No Brasil as coisas são difíceis. A gente gosta de uma bagunça. A gente fica nessa bagunça, né? Que precisa uma farinha de drama. Ih, que tá uma tragédia. Tá tudo bem. Enquanto os autores gringos acham que, tipo, um romance pode servir muito bem numa caixinha de 400 páginas e tal, autor nacional quer por 500, 600, 900 páginas, sabe? Aí você fica, meu Deus, pra quê? Eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo. Eu vou falar, eu sou apaixonada por um angst. Qualquer coisinha, qualquer drama, qualquer coisinha de relação a romance que dê pra atrapalhar o casal principal, eu sou essa pessoa que eu gosto. Eu também. Assim, eu sou apaixonada por isso. Então, tipo, quanto mais enrolar, enrola mais, que é bom. Porque depois, quando o casal fica junto, eu acho que perde a magia pra mim. Pra que eu vou ver o filho daquele casal? Pra que eu vou ver eles casando? Eu não quero saber. Olha, eu quero ver você. Pra que vocês vão ficar juntos? Pra que eu
Eu gosto Vou da viver essa história de angústia, eu amor. gosto da tristeza. Não é tipo separação, eu gosto da tristeza. Exatamente, eu gosto de ver os caras chorando, falando, ai meu Deus, ela não gosta de mim, ele não gosta de mim, por um motivo besta que era só eles conversarem, eu amo. Sim, Assim, adoro. eu vou falar. Terapia ajudava tanto. Puta que pariu. Ai, me desculpa, mas assim, não tá tendo. A terapia a gente não tá tendo. Não tô acreditando nisso. A terapia ajudava tanto, mas enfim. Antes vamos lá. Pra ficar bem claro aqui, o que a Anne disse, a gente tem que separar duas coisas. Existem dois tipos de romances quando a gente está tratando de história de amor. Existe slow motion, que é justamente esse romance que demora a acontecer do casal se unir, ou falando de poliamor, trissal se unir, quadrissal, etc. se unir, porque o slow motion, ele justamente serve para preparar o coração do leitor a aceitar que vai demorar. Então ele já começa na desgraça, para quando a felicidade vir, você acompanhar a superação do casal em questão. E existe um outro tipo, que é o fast love. O fast love é esse outro que a Anne deu exemplo, que já começa a pegação desenfreada logo no primeiro capítulo, que não precisa de explicação. Bateu, foi, levou, entendeu? E Gosto do fast love. E os dois tipos de romance são válidos e são levados a sério dentro do escopo literário. O problema é que eles atingem tipos diferentes de grupo. E o que a Anne estava querendo apontar aqui é o seguinte, que livros nacionais têm mania de slow motion. Eu acho que isso seja verdade. Eu não sei, porque eu não li muitos romances nacionais assim, então eu não tenho repertório para falar sobre. A Anne tem, porque ela lê isso direto. Mas assim, só interrompendo uma coisa, é que assim, a gente tem essas duas divisões, só que o Brasil, ele ignora. Porque se o romance for o Instalove e tal, ou o Slow, vai ter um drama, vai ter uma tragédia, vai ter um vai que não vai ter uma enrolação, uma encheção de linguiça, um pai que morre, um fulano que sofre um acidente, o outro levou um tiro. Acontece, eu não entendo. É muito Brasil esse negócio, gente, por quê? Mas vai ver a história, mas vai ver. Eu pelo menos creio que seja isso. Na minha visão é isso. Eu não consigo ler romance que é só romance o tempo inteiro. Eu geralmente, quando leio um negócio assim, eu fico completamente entediada. Então, assim, eu preciso que alguém tome um tiro. Eu adoro também. Eu gosto. Que aconteça de cair um raio na cabeça de alguém e esse alguém entrar em coma. Eu preciso ver alguma ação acontecendo. Porque se ficar essa melação a vida inteira, eu falo assim, meu irmão, pra que você fez esse livro? Não, eu entendo. Não tá acontecendo nada aqui. Eu, por exemplo, odeio colegial. Odeio colegial. Odeio. Nossa, muito chato. Agora. Cara, eu tive uma época da minha vida onde eu só assistia anime colegial. Então, assim... Caraca, como você se odeia. Mas é sério. Assim, era o número da minha terapeuta. Não, mas é tipo de anime que, tipo, era uma escola e um aluno morria e tinha que descobrir quem era o assassino do aluno. E o assassino do aluno estava entre os alunos ou entre os professores. Então, assim, os meus animes favoritos são Another. Eu sabia que era isso. O nome do chama Elite. É quase Elite. É que anime é japonês, então basicamente é um demônio, um fantasma. Elite é outro. Gigante. Então, assim, é sério, tem um anime que o diretor da escola de ensino médio é um polvo. E ele é amarelo, ele fala, e ele é extraordinário. Mas eu não lembro o nome do anime agora. Mas, enfim, gente, eu gosto desse tipo de coisa. Eu gosto de ver gente morrendo. Porque eu venho de um gênero onde só morte acontece. Mas enfim, Lohan, você não falou sobre esse tema até agora. Discorre aí essa vez, por favor.
Não, eu achei interessante tu comentar sobre esses dois tipos diferentes de romance nacional contemplarem públicos diferentes. Porque, por exemplo, pra mim, assim, eu levo em consideração muitas coisas que eu vivo. Então, pra mim, como uma pessoa LGBT, sempre é muito complicado tudo, entendeu? Sempre vai ter alguma coisa que vai atrapalhar, a gente não vai se encontrar, ou se vai se encontrar, vai na hora acontecer o rolê familiar. E aí, quando eu vou ler uma história, eu quero logo que chegue assim, olha, eu gosto de ti, tu gosta de mim, vamos ficar juntos? Vamos ficar juntos. E aí é isso. Se não der certo, ok. Se deu certo, que bom. E aí, quando eu vou ler, chega lá, e aí o fulano morre. E aí tem que passar toda uma vida esperando para desencarnar, para eles se reencontrarem numa outra vida. E aí vai começar todo o processo de novo. O que é isso? É alma gêmea? Você não tá falando de novela? É alma gêmea. Ó a Serena. A Serena. Ai, mas, pois é, não sei, eu acho que ok. Eu não tenho muito respaldo para falar sobre os romances, porque como eu já tinha dito uma vez, eu não sou muito fã de romance. O romance, ele tem que ter, sim, uma tragédia, mas eu acho que a tragédia ela não tem que ser o fator que torne tudo, assim, muito demoroso. Mas acho que tem que ser tipo um rolê mais de amadurecimento, entendeu? Mas agora, se for para eu ler 600 páginas e para os personagens darem o primeiro beijo na última, e aí eu ter que esperar um outro livro para eles Ai, os finalmente dramas coreanos só viver uma... assim. Aí já é. Meu Deus. Isso. Amy, você tem a última. Terminando o assunto, é que assim, Vai. basicamente, o que eu quero dizer com tudo isso é que eu acho muito interessante a gente ter essa cultura de meio novelesca mesmo, que vem das novelas, sabe? De um romance não ser necessariamente só um romance, de ter esse negócio de estar junto com uma pessoa, sabe? São coisas que envolvem vários núcleos, enquanto normalmente nos livros gringos a gente vê uma coisa muito focada no casal só, e os amigos são meio uma coisa meio uma bengala de apoio, sabe? Não tem histórias, não tem tanta motivações e tudo mais. Aí eu acho isso muito interessante. Mas que é engraçado a gente vê um negócio desse, né? Ver uma diferença tão discrepante entre duas culturas, claro. É isso. Tá, eu vou agora. Primeiramente, eu vou falar aqui que a gente vai cutucar o vespeiro de novo. E eu vou falar o seguinte: o meu problema, as pessoas aqui citaram livros em geral. Eu vou falar de comportamento de fandom no Twitter. Então, o que eu quero dizer? Primeiramente, citando que existe toda uma cultura no Twitter da gente cagar na cabeça de Afterstan. Com razão, né? Tem razão pra isso. Mas o meu problema não é com a Afterstan dessa vez. O meu problema é que as pessoas em geral, os fãs de fantasia principalmente, falam tanto que elas têm esse argumento de o contexto, ele não é abusivo. Você tem que ver o livro inteiro. E quando você vai ver, eu perdi as contas de quantas vezes eu vi no Twitter alguém falando, ele não abusou dela. Tem um contexto. Amigo, Nossa. não existe contexto que desfaça abuso, tá? Então, assim, o meu problema é basicamente isso. O Twitter inteiro fica cagando na cabeça de Afterstan, falando que elas usam esse argumento e todos eles usam. É o mesmo argumento o tempo todo. Ele não fez bullying com ela. Tem um contexto. Então, assim, não faz sentido pra mim isso. Porque aí você me pergunta assim, Senhora M, então, assim, a gente não pode gostar mais de personagem que não é perfeito. Não é isso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. O personagem perfeito é um saco. O Maxon tá aí pra provar isso. Nossa, então, sim. Caralho, eu não gosto desse garoto. Vou falar pra você. Você gosta dele, amiga? Não, eu não. O que eu tô querendo dizer você pode gostar do seu personagem ele tendo atitudes problemáticas. Gente, eu gosto do Darkly. Não tem pano suficiente pra você passar pra esse homem. Então, assim, você pode gostar dele. Mas você assuma as merdas que ele fez. Você não pode chegar pra uma pessoa na verdade, de sério mesmo, e falar o Ricardo, ele não é abusivo porque ele pegou a menina no Sob a Montanha e ficou passando a mão nela e fez ela usar um vestido minúsculo. Ele não é abusivo porque tem um contexto. O Cardan, eu amo o Cardan, mas assim, ele não fez bullying.
porque TCP não é um livro focado em romance. Ok, o livro pode ser focado em política, mas o pouco romance que tem ali é bullying romance. Assuma as merdas que o seu Fábio fez, sabe? Não finja que elas não existem. Então, esse é o meu problema. Essa é a minha opinião impopular e é o momento que vocês me tiram do podcast porque eu estou atraindo hate pro podcast. Olha, eu vou atrair mais. Eu queria comentar que, com isso, eu vou comentar uma coisa que aconteceu nessa semana que eu fiquei... que foi assim. Aconteceu que postaram uma fanart do Ricardo, aliás, né? O mesmo Ricardo. Uhum. Com a senhorita Felícia. Aí o que acontece? Eles estavam lá e essa... Exatamente, amiga. Nessa cena que você falou. Dessa fanart. E a menina falando assim, não, porque não tem tensão sexual melhor que isso. É melhor que as cenas de sexo da Sarah jamais, porque, enfim, né? A gente já sabe o nível das cenas. Só que uma pessoa chegou fazendo um coach desse tweet e falou um negócio assim, olha, que engraçado ver vocês apoiando uma fanart de uma cena de assédio, né, que ele força um beijo com ela. Aí a galera, juro pra vocês, o Fendo estava mais preocupado em falar pra menina, não, essa aí não é a cena de assédio, essa é a cena do segundo livro, ela pediu pra estar lá. Eu fiquei, gente, Enfim, pelo amor de Deus. Deixa eu lhe corrigir uma coisa, Anne. Beijo forçado não configura assédio, configura estupro. Vamos lá. Amiga, Capítulo 1 do Código Penal, crimes contra a dignidade sexual, artigo 213. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça ou ter conjunção carnal, o que inclui beijo segundo o posicionamento do Supremo, Uhum. ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidoso. Ou seja, segundo o Código Penal, beijo forçado é estupro. Só, tchau. Então, amiga, mas é que eu fiquei com medo, né? Porque essa semana estavam querendo cancelar uma menina que tava além do Príncipe Cruel, aliás. Que ela falou que achou que a cena de beijo dos principais era uma cena de estupro. E aí todo mundo... Enfim, é por isso. Foi estilhaço. Inclusive, eu vou pegar esse ponto aí. Inclusive, a menina é minha amiga. Vou pegar esse ponto aí que você falou, que eu esqueci de comentar no que eu tava falando antes, que eu achei ótimo, que eu já tinha separado esse texto, e aí teve briga de Ricardo Stan contra Aaron Stan. Eu achei ótimo, eu falei, dá mais material pra mim. Então, assim, esse lance que a menina falou que foi estupro, que o Aaron estuprou a Juliette, que no caso não foi isso que aconteceu, foi a cena que ela beijou ele pra poder dar um tiro nele. Não sei se é spoiler, acontece no primeiro livro. Enfim, o que eu quero dizer isso é mais uma prova de que o fandom ele não aceita as atitudes do próprio Fábio, porque tava todo mundo, a menina que falou sobre a cena do Aaron, ela é Ricardo, e o fandom de Estilhaça me foi cagar na cabeça dela, porque ela estava errada, e é Ricardo Stan. E as Ricardo Stan ficaram puta porque estavam falando que o Ricardo Stan era assediador. Você tá entendendo? Mas ele é. Então, esse é o ponto. Gente, caso de assédio é só quando existe hierarquia e subordinação, mas é o caso dele, eu não sei porque não li. Ele embebedou ela e ele tipo assim, ele botou um vestido nela, que o vestido é considerado, é tipo um pedaço de pano que não serve. Então, gente, sinto muito dizer a vocês, isso aí é estupro de vulnerável. Quando acontece de verdade alguém, é estupro de vulnerável, porque a pessoa não está consciente para permitir que a consulta seja feita. Isso aí é pior ainda. Não chegou a ser acho que não teve beijo com então, ela. Mas tem uma cena no primeiro livro onde... Mas ocorreu o ato libidoso? Ele passou a mão nela? Passou a mão nela. Estupro de vulnerável. Tá vendo, Ricardo Stan? Tá vendo? Desculpa, galera. Vou falar um negócio pra vocês. Essa cena que eu tava explicando é que agora que vem a polêmica. A cena de beijo que acontece de assédio, estupro, enfim, é que acontece no primeiro livro, onde ela tá com o Tanin lá, e aí acontece um negócio, eles não podem ser pegos juntos. O Ricardão vai lá e dá um beijo nela, pra salvar a vida dela, né, entre aspas. Mas é um beijo forçado, e ela tá desconfortável. Só que, tipo, as fãs acham que nessa cena, péssimo, horrível. Na outra cena, onde ele passa a mão nela e a menina está inconsciente, né, vulnerável, e ainda assim desconfortável, é consentido. Aí não, né, tio? Aí não.
Ai, não tem coisa... Que isso, time? É isso. Eu falei no início que os autores tinham que assumir o que escrevem. Tá na hora. A Amy tem razão. Tá na hora dos fãs assumirem o que leem. Cara, Se vocês gostam de personagens que fazem isso, assume, cara. Assume. Não esconde a merda que ele faz, não. Tá? Tem muita. Vou dar um exemplo mais escrachado da face da Terra. Ok? Exemplo mais escrachado da face da Terra. Eu sou leitora de terror. Um dos meus autores favoritos é o Stephen King. Um dos personagens favoritos do King é Pennywise. Pennywise comia crianças. Eu apoio o fato do Pennywise comer criança. Não apoio o fato do Pennywise comer criança. Eu apoio o fato do Pennywise ser uma criatura que espanca pessoas, apavora pessoas. Não. Mas ele é um dos meus personagens favoritos do King pelo simples fato de ele ser uma criatura monstruosa, detestável, e ainda assim, a filosofia que existe por trás do personagem, quando ele é avaliado psicologicamente, é extraordinária. Então, assim, o Pennywise é um personagem tão fantástico que ele já virou matéria de doutorado para psicologia, já virou matéria de doutorado para direito, porque ele é um personagem místico que está ali a poder que você, através dele, enxerga os abusos que os pais das crianças cometem em relação aos personagens infantis de It. Então, se você assistiu It a Coisa e não prestou atenção nisso, sinto muito, você não assistiu o filme direito. Ou então você não lê o livro direito. Entendem? Eu adoro o Pennywise pelo misticismo que existe atrás dele, pela filosofia que ele entrega e pela atmosfera de medo que ele entrega. Não pelo fato dele comer criança. Mas eu sei que ele come criança. E eu reconheço isso, porque ele é o vilão do livro, então ele tem direito de comer as crianças dele. Tá certo? Vamos polemizar mais, tipo, e a cena da orgia que acontece no primeiro livro? Na primeira parte. Nossa, aquilo ali é o auge. Então. O auge. E aquilo ali, pelo amor de Deus. Stephen King, você é meu herói, mas, cara, aquilo ali foi o fim da picada. Foi o fim. Eu acho que no dia que ele escreveu isso, ele estava assim, com um pouco de raiva do mundo e da vida. Aí ele foi lá e escreveu isso. Mas ele tá sempre puto. Ele tava mais. Esse é o ponto. O Stephen King acorda puto todo dia. É por isso que é um bom escritor. Quem segue ele no Twitter sabe disso. Ele acorda todo dia. Ele chama o cachorro dele, que é a Molly, a cachorra dele, de coisa do mal. O Stephen King não é bom da cabeça, gente. Ele não é. Desculpa, ele não é. Lohan, como você foi, deixa eu falar alguma coisa sua vez, amigo. Sua primeira opinião, por favor. Ok, minha primeira opinião impopular é que os escritores do Norte, no caso eu me incluo, têm escrito histórias muito mais diversas e plurais há muito, muito, muito tempo, mas quase nunca são valorizados pelo Book Twitter, ou só são valorizados quando a gente traz na nossa narrativa alguma militância em relação a proteger nossas florestas e alguma vibe cultural. E eu acho isso muito ruim, porque é como se a gente tivesse uma pauta engessada. Então, por exemplo, eu senti muito isso quando eu fui publicar o meu primeiro conto, e a narrativa trazia alguns aspectos sobre defender nossas terras e olhar para o norte com um olhar diferente, mas não era o foco. E quando eu comecei a conversar com outros escritores sobre essa perspectiva, eu senti muito isso, sabe? No Book Twitter, sobre essa identificação e valorização. E aí, por exemplo, eu já senti muito isso também quando a gente olha para o sertão punk, que é um debate muito grande no Twitter. Todo mundo deve conhecer várias polêmicas que envolve. E essa caracterização é muito ruim às vezes. Às vezes eu digo assim, quase sempre, porque parece que ou a gente só fala disso e essa é a nossa marca registrada, ou então a gente fala de outras coisas, mas tu devia estar falando das suas problemáticas. Tu devia estar falando que as florestas do norte estão sendo queimadas, elas estão sendo
vendidas, os seus índios estão sendo mortos. Então, tipo, é uma problemática que eu acho muito ruim. E é aquela questão, né? Parece que colocaram os autores do norte num único lugar, no meio literário, como se a gente tivesse sempre que estar defendendo e falando das mesmas coisas, quando na verdade a gente já fala e quer falar de outras coisas. Eu não sei como vocês veem isso. Eu vou expandir a tua fala, porque você regionou, né? Você escolheu a região norte para poder regionalizar a tua fala, né? Mas eu vou expandir a tua fala para todas as minorias. Porque, no fim das contas, como diz o Emicida, a gente é esmalha. A gente só serve para falar do nosso sofrimento. Sim. A gente só serve para falar da merda que acontece com a gente. A gente não serve para falar de gente feliz. Isso acontece com gente que é preto também, como eu e você. Porque a gente, quando é preto, a gente escreve sobre histórias de pretos sendo felizes, pretos sendo amados, pretos vencendo em vários escopos da sociedade. A gente não vende, a gente vende quando a gente fala sobre racismo. Exatamente. E quando você vai consumir alguns tipos... Não é muito na verdade, não é nenhum do meu lugar de fala, mas quando você consome, tipo, romances LGBT, sempre é sobre o problema do caso de a família aceitar cara ou a garota ser sáfica ou aquiliano, entende? É tipo, é sempre a mesma coisa. Não tem um romance LGBT, pelo menos na maioria. É outro conflito. É sempre isso. E, tipo, outro conflito, quando aparece, eu já vi alguns isso é basicamente o conflito de eu tenho medo de morrer. Nossa, sim. Sim. Eu posso ficar com você porque eu tô com medo de morrer, tá ligado? Eu posso morrer, então é melhor não. É interessante apontar isso porque eu já ouvi, por exemplo, eu gosto bastante do Vitor Martins, que é um escritor que fala sobre isso, né? Que além de ser minorias LGBT, ele é um autor gordo. E assim, ele já falou alguma vez, eu lembro, acho que numa palestra que eu fui, que ele falou que é muito chato você ser essa pessoa que é obrigado a escrever um romance LGBT no qual tem que ter a parte emocional, que é o sofrimento dele, da família não aceitar, o sofrimento dele de ser expulso de casa, o sofrimento dele de sofrer homofobia, sabe? Você não consegue falar de um romance ali se não tiver essas pautas no meio, porque senão você não vende. E assim, pegando a parte, né, do Lohan, eu queria falar pra vocês que eu acho muita burrice também, porque você parava pra pensar, mas tá matando as florestas, os povos indígenas estão morrendo. Tipo, gente, vocês são meio lesados porque os povos indígenas estão por toda parte do país. Eles não são obrigatoriamente no norte do Brasil, entendeu? Tipo, é muita ingenuidade você não conhecer a própria história dos indígenas, principalmente no momento que agora a gente está vendo tantas pessoas que são dessa causa abrindo vozes e tal. Eu tenho até uma amiga no Instagram que fala muito sobre isso, eu acho incrível. E é muita burrice e é muito sobre esse negócio de trecho Rio-São Paulo, né? Que autores cariocas e paulistas têm muito mais privilégios mediante a boa parte do país, porque as pessoas não leem. Eu sinto muito essa questão dessa valorização quando, por exemplo, muitos autores paraenses antigos, eles escreveram narrativas muito diferentes. Por exemplo, eram narrativas de, por exemplo, era um romance que se passava no Ver-o-Peso. Era um romance de um casal que não conseguia ficar junto porque eles moravam em cidades diferentes, ou eles estavam num período histórico muito turbulento. E aí, a única coisa que se caracterizava como história de um autor nortista era que ele era do norte e a história se passava em alguma região dos estados do norte. Mas não era visto, entendeu? Com essa representação nortista. E aí eu ficava, mas então, para ser reconhecido como nortistas, tem que falar o quê? Tem que estar numa tribo indígena, tem que estar no meio de uma floresta, eles têm que estar lutando pelas terras, que são pautas e lutas completamente necessárias. Só que nem falou, não é algo ligado e preso somente a um papel nortista, é algo do Brasil inteiro. Então são narrativas que deveriam estar em todas,
e não deveria ser tornado característica de um estereótipo, entendeu? Sim. E aí, que nem vocês expandiram para narrativas LGBT e narrativas de negritude, é muito ruim a gente sempre ter que colocar o emocional, ou então essa narrativa de que ele é um homem preto que está namorando uma moça branca e a família dela não aceita, e essa é a única problemática que atrapalha o romance deles. Gente, isso é muito simplista, entendeu? Existem muitas outras problemáticas que vermeiam e transitam num romance humano, né? Vamos colocar assim. Exatamente. E é essa questão, sabe? Se sentir muito engessado. Porque tu quer falar de outras coisas e aí tu tem toda a liberdade para falar. Quer falar, pode falar. Mas não vai ser tão atraente quanto tu falar daquela luta que tá na mídia. Você é uma pessoa preta. Então você enfrenta racismo, é disso que você tem para falar. Não é disso que eu tenho para falar. Isso é uma coisa que eu vivo, mas eu vivo outras experiências também. Então a minha crítica é esta. E é isso. Arrasou, amigo. Muito bom. Então, a gente vai girar a roda e a roda volta para ele. E o segue. Polêmica. Vamos lá. É um pouquinho ligado, assim, com o que a Amy já tinha falado. Por quê? Vamos lá. Eu acho bem engraçado esse montão de fantasias que a gente tá vendo, né? Essa nova era, vamos colocar assim, porque lógico, os gêneros de hype, eles passam por gerações, a gente estava em utopias até pouco tempo e se transformou em fantasias. Mas eu queria entender, eu juro, gente, eu queria entender, eu não estou alfinetando mesmo, é que, mano, por que as pessoas, as autoras, os autores não conseguem, eu juro, não conseguem criar mundos diferentes. Não é a questão de ter um mundo diferente, porque óbvio, você tem uma criação de mundo, mas é personagem. Eu não entendo porque, carambas, os personagens são iguais. O pacote é um mocinho de cabelo preto e olhos claros. Uma mocinha loura de olhos claros. Verdade. As fanarts são idênticas. Tanto colocando aqui também, o mocinho, ele é alguma coisa. Não interessa o quê, mas ele é alguma coisa. Ele é imortal, muito mais velho, muitos anos de vida. A mocinha é humana. Só pra lembrar. E é engraçado porque falando da editora que cobra R$90 por um livro, ela tem um livro, né? É o primeiro que saiu, que a ilustração da capa é igualzinho a protagonista da Sarah Jamais, a Felícia. É igualzinha. Só faltou as runas que ela tem nas mãos e tal. Mas é igual. Eu não entendo por que as pessoas não abrangem isso. Eu acho que a Holly Black ela consegue porque a Judy não é. Ela é diferente. Mas enfim, né? Exceções. Porque de resto, nossa senhora, todas iguais. Aí eu não entendo por que as pessoas gostam tanto de ler se você tá vendo a mesma coisa. Porque a outra personagem da Sarah Jamais também é a mesma coisa da Felícia. Inclusive, esse negócio de fanart que você falou, eu não consigo diferenciar as fanarts do Castel, que é o guri de FBA, que eu não sei pronunciar o nome, e o Ricardo. Eu não consigo diferenciar um do outro. Você bota uma fanart do lado do outro, eu não sei quem é quem. Amiga, eu não sei nem quem é FBA. É que tem a guria que é ruiva e tem cicatriz na cara e usa véu. Você provavelmente viu a fanart dela em algum lugar. Ela aparece o tempo todo. Mas enfim. O que eu tava falando é que realmente, quando você vai ver as fantasias, é realmente tudo igual, tanto em personagem quanto em título. Se você parar para reparar os títulos em inglês, Corte de Tananã, de Tananã. É sempre isso. Essas últimas levas que tá saindo. Tipo, Rosas, eu não vou lembrar outro título. Mas é assim, tá bom? As levas que estão saindo depois de Corte de Espinhos e Rosas parece que é uma impressão de Corte de Espinhos e Rosas. Mesmo dando para você explorar outras coisas. Mas as pessoas não querem, porque você gosta de um gênero, você quer ver coisa igual a esse gênero. Que é isso, esse é o raciocínio do Twitter. Eu não acho que seja esse, não. Eu acho que o problema não tá aí, exatamente. Eu acho que o problema é o seguinte: capitalismo.
É verdade. Entendeu? O capitalismo te diz o seguinte: se você reproduzir um monte de coisa igual, é porque a primeira coisa, a original, vendeu. Então a gente reproduz um monte de coisa igual e bota alguns pontinhos ali para diferenciar, porque se o primeiro vendeu, coincidentemente o restante também vai. Só que essa lei não é infalível. É uma lei que existe, porém ela não é infalível. E muitas pessoas acabam pecando por achar que a lei é infalível. Então, se o primeiro original que inventou o universo férico vendeu, eu só vou fazer universo férico relacionado da fantasia, porque eu sei que aquilo lá vendeu, então eu vou vender tal quanto, ou vou vender ainda mais do que a pessoa que inventou o original. E, gente, a lei existe, mas ela não é infalível, assim como qualquer outras leis que o capitalismo impera. A gente precisa parar de querer se consagrar como escritor através da ideia do outro. Claro que você pode se inspirar. Se inspirar é sempre válido. Ainda mais quando você dá o crédito. Porque senão é plágio, tá, gente? Não se esqueça. Mas você pegar o universo de outra pessoa, assumir que é inspiração, reproduzir o seu universo a partir daquilo, só porque você quer vender, é muito sacanagem, amigo. E é chato. E também o fato que a Anne estava falando dos personagens terem a aparência muito próximas uma da outra, aí eu vou ter que puxar a sardinha pro lado da minoria de novo. Foi mal aí. Você Pode do racismo. Alguém lembra dele? Eu acho que tem Porque a razão dos personagens serem iguais é essa. criatividade, pra ser sincera. Porque Eu também assim, acho. tem muito disso. Porque, tipo, você pode. Tá, você quer ser racista? Não seja, mas se você quer ser, diferencia um pouco, porque é sempre o cara branco que quer olhos azuis e cabelo preto, assim. Mas é ele que vende. Não vende aqui, mas seja um pouco diferenciado aqui. Vamos fazer de diferente. O que a gente tem? Não tem. Mas assim. Não tem mais? Tem. Bota ruim. Vira trocando, sei lá, tem tantos outros jeitos. Bota um cara de olho castanho. Qual é o preconceito com os olhos castanhos? Tem também. Você quer botar só gente branca no seu negócio? Não é o ideal, mas você quer botar, bota, mas diferencia um pouco, sabe? Aliás, eu queria colocar um aqui, vocês podem me cortar, falar que eu tô errada, gritar, falar assim, cala a boca, a qualquer momento. Mas essa história de, porque pele dourada é racismo. Neste caso, calma lá, em fantasia, eu fico, gente, vocês não sabem o que é de fantasia, né? Porque pra mim, fantasia, ela abre portas pra você criar pessoas vermelhas, verdes, tanto faz. Porque é fantasia. Sim. Mas sabe qual? Você cobre seu autor pra ele parar de ficar enrolando pra dizer que uma pessoa é preta, tá bom? Cobre ele. Você vai lá e assume que é dourado, cor de ouro mesmo. Ouro. E não tenta enfiar em cima disso pele reluzente, que seria a pele negra. Porque ela reluz, abre aspas, reluz no sol. Ou tenta enfiar nisso pele marrom, porque pele marrom também. Mano, não tenta enfiar em cima disso. Abre a boca e fala. Escrevem árabes, essas coisas assim, sabe? Isso. E é engraçado, porque eu lembro que quando rolou essa Jesus, eu não queria ter entrando nisso de novo. Mas entrando nesse negócio, porque eu não sou a favor da Record, tá, gente? Pelo amor de Deus. Odeio também. Só que, neste caso, a gente entra em comparações da tradução, que eu, como tradutora, eu não tenho 100% de certeza que aquela pele marrom está me dizendo que é uma pessoa preta, ou se é uma pessoa de outra nacionalidade, por exemplo, indianos têm pele marrom, os árabes têm pele marrom, você não consegue me dizer com precisão. E se eu colocar que a pessoa é um, sei lá, indiano, vamos colocar aqui, como que ela não é? Você tá entendendo? É muito complicado. Assuma seu biocomotora e pare de usar esses negócios. Exato, e é por isso que a gente tem que começar a lembrar de que, gente, preto é preto, tá? Sim. O seu é preto, você escreve lá, ele é preto. Escrever que a pessoa é preta, tá bom? Não é um tabu. Só escreva que ela é preta.
E não compare que ela parece um chocolate, pelo amor de Deus. Isso é fichação, tá? Você não fala que ele parece arroz ou leite. Você Pois fala que é. Que é engraçado. Eu queria falar. Eu tenho 2 comentários sobre isso que vocês estão comentando. A primeira Vai. é que, primeiro, que obviamente a gente está vivendo uma crise de criatividade muito grande no conteúdo midiático, né? No que está na mídia, assim, para massa. E é muito ruim porque, por exemplo, se a gente for olhar a narrativa do cinema, ou eles vão para remake, ou eles vão para reboot, ou então eles fazem live action. É só isso. De vez em quando aparece uma coisa nova e a gente fica assim, nossa, que legal, mas a gente já viu uma história assim. E na questão dos livros, é bem isso que a Rai falou sobre o capitalismo está vendendo um padrão que não é infalível. E é muito bom a gente olhar e dizer, nossa, isso aqui já está manjado e não funciona mais, não representa mais e bora parar. E é muito ruim quando a gente vê esse padrão sendo repetido na literatura independente, né? Porque se a gente é independente, a gente está livre dessas amarras do capitalismo, então a gente pode inovar à vontade. Só que isso também leva para um outro ponto, que eu vi num debate semana passada no Twitter, que era uma moça que ela leu alguma narrativa de fantasia, de universo fantástico que criaram, e ela não conseguia entender como que uma pessoa que estava escrevendo uma narrativa e criando um universo completamente novo, onde não existia patriarcado, não existia questões preconceituosas, pois entende-se que por ser uma fantasia você pode Mudar viver o a mundo que limite, quiser. aí você coloca uma narrativa ainda hétero, uma narrativa fechada em sempre um homem branco, com olhos azuis, e a diferença é que ele é meio humano, ou ele é meio Deus, ou ele é meio anjo, meio não sei o quê. E aí a gente fica assim, gente, é como se a gente estivesse levando as nossas problemáticas, só que para um outro universo colorido, entendeu? Verdade, é estranho isso. Né? E aí quando eu vi isso, eu lembrei de uma coisa que eu passei quando eu comecei a reavaliar as coisas que eu escrevia. Que, por exemplo, tem uma narrativa minha que eu era muito apaixonado, mas depois que eu comecei a ver que aquilo era completamente padrão, sabe? Era uma coisa que era excludente e que quem ia se identificar com a minha escrita não ia ser alguém que eu quero politicamente do meu lado. Eu falei, gente, tem alguma coisa muito errada aqui. E aí eu comecei a ver sobre como essas narrativas padrões, elas influenciam muito, né? O que a gente lê, o que a gente vê. E eu acho super relevante esse debate sobre mudar, principalmente quando é fantasia. Não só como é fantasia, né? Mas qualquer narrativa nova que está vindo, ainda mais depois da quantidade de acesso que a gente tem à informação. Então, eu acho que é isso mesmo. Tem que alfinetar mesmo, tem que falar mal mesmo no Twitter. E tem que aceitar a opinião do outro, viu, gente? Pelo amor de Deus, aceitem. Ninguém tá assaltando sua avó, não. A gente só tá falando que tal personagem eu não gosto, é isso. Assaltar a avó. Assaltar a avó. As comparações da Anne são ótimas. Enfim, Lohan, como você foi o último, sua segunda opinião, por favor. Meu Deus. Tá bom. A minha segunda e última opinião, eu já fui muito, muito cancelado por isso ao longo da minha adolescência, mas eu fico muito feliz que eu estou em um ambiente seguro para externar ela. Que é o seguinte, romances clássicos, sejam eles nacionais ou não, eles são uma alternativa de conteúdo e não uma obrigatoriedade. E aí, por exemplo, eu já me senti muito mal por começar a ler algum romance clássico, seja nacional ou internacional, como eu disse, e eu ficar assim, interessante. Mas eu não quero continuar lendo, não é algo que eu gostei, não me identifiquei, eu achei ruim. Mas assim, pra mim, entendeu? Mas se a maioria gosta, tudo certo. E era muito ruim quando eu, por exemplo, falava que eu não tinha gostado de Amor de Perdição, que é do Castelo Branco. Mas porque eu gosto. Exatamente, sabe? Aí eu li e eu fiquei, gente, isso aqui é muito ruim. E aí eu fiquei... E aí quando eu falei que era ruim, né, eu comentei na aula de literatura, e nossa, eu fui massacrado. Porque como é que você vai ter um gosto literário bom se você não gosta de um clássico? E eu falei, gente, mas... Entendeu? Aí, por exemplo, outra vez que eu já passei por uma experiência parecida foi quando eu tinha lido somente uma narrativa do Lovecraft,
que foi justamente o chamado do Chulu. E eu achei assim, nossa, bacana, realmente. Né? Aí eu logo fiquei um pouco preocupado com as questões raciais que tem nas narrativas do Lovecraft, que ele nunca negou. E eu falei, gente, eu acho que assim, não deviam estar passando tanto pano assim pra ele, não só porque o cara inventou um bicho cósmico lá e existem outras criaturas dele melhores. E mais uma vez eu fui massacrado porque eu gostava de escrever contos de horror, mas por eu não gostar do cara, né, entre aspas, do mundo do horror, pessoa, do Lovecraft, eu ia só produzir coisa ruim, entendeu? Porque eu não estava exaltando o clássico. E aí a mesma coisa aconteceu com o Edgar Allan Poe, que eu gosto muito, mas eu já vi pessoas que não gostam e nunca leram, e falaram assim, gente, eu não me identifico com esse padrão de narrativa de terror, mas eu reconheço que é bom. E eu vou falar um que eu não sei qual é a opinião de vocês, mas foi o que eu, na época de letras em inglês, eu fui muito odiado na disciplina de teatro anglófono. Foi quando eu disse que eu não gostava de Shakespeare, que eu achava, assim, incrível para a época, mas agora era só para uma questão de valorização, assim, histórico da literatura. E, mais uma vez, eu fui assim, não, você tem que ler, sim, as obras de Shakespeare, porque Romeu e Julieta, não sei o quê, que é a base do romance. Eu falei, gente, eu acho que não. Mas é essa a minha crítica, sabe? Não acho que os romances clássicos são a regra, entendeu? São a obrigatoriedade. Mas é uma alternativa para quem gosta. Tem pessoas que gostam muito e tem pessoas que não vão se identificar e tudo bem, entendeu? Não acho que eu vou produzir algo ruim por não ler ou por não gostar, entendeu? Não, isso é completamente mentiroso. O meu romance favorito clássico é O Fantasma da Ópera. Não é Romeu e Julieta. O Fantasma da Ópera é 1000 vezes mais interessante. Apesar de não ter o final feliz, assim como o Romeu e Julieta também não tem o final feliz. E pra falar a verdade, o final de Fantasma da Ópera é muito injusto. Mas enfim, gente, botando no gênero do terror, que ele citou Edgar Allan Poe, que é um dos meus autores favoritos. Eu amo o Edgar é tudo da minha vida. Só que o Edgar, eu não sei dizer se eu detesto porque eu não consegui assistir o filme até o fim, ou se eu realmente irei detestar o Farol quando eu conseguir ler. O filme O Farol, quando ele veio, a adaptação do conto O Farol, que o Edgar Allan Poe escreveu e foi adaptado por um diretor qualquer aí, que botou o William Dafoe e o Robert Pattinson pra contracenarem juntos. E assim, o filme O Farol, eu não consegui assistir até o final, até hoje. Aquele filme é longo. Ele não é só longo, ele é longo e extremamente cansativo. E ele é um filme centralizado em 2 homens que estão presos, um faroleiro. E é aquele negócio da solidão, da loucura, e é um filme que acabou com a minha raça em 30 minutos. E não que eu não esteja acostumada com filme longo. O negócio é que esse filme é chato. E eu não me senti na obrigação de terminar esse filme. Eu fiz coisa. Desculpa. E eu sei que é um filme que tem uma gigantesca importância, porque ele é um filme que fala sobre solidão, sobre o distanciamento do mundo, sobre o valor da amizade entre 2 homens, sobre o quanto o trabalho isolado como de faroleiro pode ser prejudicial para o seu psicológico. Eu sei de tudo isso, mas eu me recuso a assistir aquilo de novo. Eu não tenho cabeça para aquilo. E eu admito isso. Porque é legal quando você assume. Você se liberta da obrigação de querer ser igual aos outros, sabe? Porque você não gostar de Edgar Allan Poe não quer dizer que você vai ser um autor de horror ruim. Você não gostar de Stephen King, que vai ser um clássico daqui a pouco, não quer dizer que você seja um autor ruim. Quer dizer apenas que o estilo daquele autor escreve, o estilo daquele autor entrega, apesar do Stephen King ser um cara que tem vários estilos diferentes em cada trama, não é o suficiente para você. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Isso se empenha a outros gêneros também. Os Miseráveis, para mim, é tudo. Por exemplo, eu amo. Mas tem muita gente que detesta a literatura francesa e repudia Os Miseráveis. Tá tudo bem, gente. Tá tudo certo. Ninguém precisa se matar por isso. Essa questão do clássico, eu não sei se a
A Annie, entende essa questão da literatura no meio acadêmico, né? Trazendo assim para o meio acadêmico da literatura. Quando eu estava na UFPA, a maioria dos professores de literatura, eles eram fãs e devotos do clássico. Para vocês terem uma ideia, na primeira aula, a professora explicou como Harry Potter era ruim. Na época a gente não sabia nada da questão transfóbica, obviamente. Mas o ponto dela não era relacionado a isso, era relacionado à questão de que obras popzinhas que estão na mídia nunca serão bons como Shakespeare, por exemplo. Ah, tá. E aí eu acabei de lembrar da tua fala do último episódio sobre o cara que queria ensinar pessoas a lerem coisas que não alienassem. Pois é isso. Isso. E aí foi muito... Então, tipo, Shakespeare é meio pop. Se você vem falar de uma pessoa, fala um clássico da literatura, a maioria das pessoas vai citar Shakespeare. Você não é cult porque você gosta de Shakespeare, você só tem exatamente que é famoso já. Não faz sentido. Continua, pode continuar. Eu queria botar... Aí, por exemplo, aí teve esse problema durante toda a minha graduação, metade dela, e era muito ruim, porque eu não conseguia me identificar, literalmente, em estudar literatura na faculdade. E agora imagina, tu entra num curso que é voltado para esse universo, e tu não te encontra porque o que tu gosta de ler e o que tu quer produzir não se encaixa no padrão e obrigatoriedade dos clássicos. Uhum. E aí, quando entrou uma outra professora, que é a Lídia Alcântara, ela tem vários artigos que, por exemplo, ela estudou a construção da mulher na sociedade por meio das princesas da Disney. Aí ela viu como cada Eu sei quem é ela, sabe quem é? Ela é maravilhosa! A gente vive conversando. Tudo! E aí, por exemplo, quando ela chegou trazendo esse respaldo e esse posicionamento, eu falei, gente, finalmente, né, a gente vai poder falar que isso aqui também é literatura e é literatura boa. E é esse debate que a gente precisa levar, entendeu? Eu acho que o espaço que a gente tem, por exemplo, no Twitter, nos fóruns que tem nos comentários, é um espaço muito seguro para a gente externar isso. Mas eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que estão nesse meio que ainda querem te segregar por causa disso, entendeu? Tipo, tu nunca leu Edgar Allan Poe, tu nunca leu Jane Austen, como é que tu quer escrever uma coisa boa? Ou então, quando tu escreve algo ruim, porque acontece também, tu escreve algo ruim, aí a pessoa disse que é ruim, por quê? Porque tu não leu os clássicos. Eu falei, gente, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com outra, até porque pessoas que leem os clássicos também podem escrever coisas ruins. Com certeza. E uma coisa não está engessada na outra, entendeu? Eu sinto que, basicamente, é assim, as pessoas, elas perdem a noção do que um clássico é. O clássico, basicamente, ele se torna clássico porque ele revolucionou, de alguma forma, o gênero, ou a época, ou, enfim, no que ele fez parte. Então, assim, eu gostar ou não de tal coisa, isso muda a importância que ele teve para a literatura? Não. Mas isso muda o meu jeito de entender mundo, de ter qualidade de literatura? Não. Ou seja, é muito besta todo esse conceito. E eu falo assim, eu também faço letras, as minhas partes de literatura, as melhorzinhas foram as portuguesas, não, as brasileiras, e levando em consideração as prosas, porque as poesias também, uma descida mais alongada que a outra. Só que eu queria comentar em relação a isso de professor, porque eu tive, que era o de português, aí eu tive ele tanto em prosa e tanto em poesia. E assim, gente, pelo amor de Deus, o que era esse homem lendo as coisas do Camilo Castelo Branco? O que era esse homem? Esse homem, ele começava a falar, ele tinha um trejeito. Ele dava uma aula tão animada e todo mundo na sala olhando pra cara dele, tipo assim, meu Deus do céu, a obra é horrível. Assim, não que ela não seja importante, ela é, mas eu acho horrível, não me desceu, eu odiei a Amor de Perdição. Mas enfim, horrível, vocês não estão falando aí, eu tô achando muito chato vocês não terem falando dele, José de Alencar. Eu não faço parte do grupo de pessoas que foi obrigado a ler José de Alencar na escola, porque desde o terceiro ano, porque segundo o discurso da minha ex-professora de português, professora Marina, tudo bom? Você está ouvindo isso? O discurso dela era o seguinte: vai ser importante para vocês passarem no Enem. Então, por esse discurso, a gente tinha que ler coisas escatológicas, porque vai ser importante para você passar no Enem.
E aí chega no Enem, tem o quê? O funk do Butantan. É tudo isso, Pois Brasil. Você tá entendendo? É isso. É isso, Brasil. É esse o problema. E eu tava lá me matando lendo Justiça de Alencar com a Iracema. E a Iracema não me desceu também, não. Gente, eu acho super problemático, Iracema. É que assim, eu A acho Iracema é Satanás, cara. Pelo amor de Deus. é que a gente também entra em óbvio, gerações. É lógico, eu tive também uma outra professora, que é a Débora, que, aliás, é o amor da minha vida, essa mulher. Ela começou... Quando a gente tem letras integradas, que são a leitura, a literatura em contextos e, né, intertextualidade diferente e tal, ela começa a te guiar para outros caminhos que são fora desses clássicos. E aí que começa a ficar bom, tipo, você estudar literatura, por exemplo. Porque você sai dessa caixinha de clássicos e você vai para outros movimentos, sabe? Aí você começa a ver que, tipo assim, é muito bizarra essa comparação, sabe? E ela foi muito interessante, porque ela deu várias coisas que envolvia a literatura, mas de forma muito mais... moderna. A gente falou bastante, sério, a gente fez um trabalho com HQ, Webtoon, sabe? Que é as comics da internet, e foi fantástico, que mulher incrível. E a gente falou dos clássicos ao mesmo tempo, só de uma forma muito interessante. Ela foi a pessoa que apresentou a gente para agora polêmica. A Capitu traiu ou não traiu? Aí ela explicou que, tipo, olha, então, hoje em dia, se tem uma outra teoria de que o Escobar era apaixonado pelo menino lá, né? Exatamente, mas é isso, gente. E isso apareceu por causa de um artigo. Tá. Gente. Namoradinhos que namoram. Escobar e o... Ai, gente, Bentinho. o Bentinho, eles se amavam, gente. É isso. E a Capitu, sabe que ela tava, tipo... Ela era muito à frente do tempo dela, então ela falou assim, gente, tá tudo bem vocês se amarem. Tudo bem. Enfim, né? Só que, engraçado, eu li Dom Casmurro. Agora, se você falar pra mim, você lembra de alguma coisa? Não, porque eu li, era muito nova e eu li porque eu quis. Nem lembro de mais nada. Agora, se ela traiu, não traiu, não sei. Não tava lá, não tô nem aí. Enfim, gente, eu vou passar pra Amy terminar a última opinião dela, porque a gente já tá aqui há mais de uma hora. Tu é a última, vai, encerra esse bagulho. Tá bom. Olha, a minha segunda opinião, ela é mais fogo no parquinho do que a outra. Porque já que a gente tava falando de nacional, a minha opinião é a seguinte: você precisa criticar livros nacionais. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existe um conceito que eu vi, principalmente no Twitter, todas as minhas coisas vêm do Twitter, mas enfim, existe um conceito de autores nacionais não aceitando críticas negativas do seu livro e de leitores falando que é necessário ser mais leve com a crítica pelo livro ser independente nacional. É claro que a gente tem a consciência. Então, a gente tem que ter a consciência de que um autor independente ter publicado seu livro já é uma vitória. Já é uma coisa incrível. Mas você não vai pegar isso para você dizer que a história dele é 5 estrelas para o nacional. Críticas negativas têm que existir. Porque eu nunca vi ninguém evoluir na sua escrita ou em qualquer outra coisa só com crítica positiva. Isso não existe, sabe? E eu, como pseudo-autora, né? Porque eu não sei nada, mas algum dia vem, eu ficaria puta por alguém virar e me dar 5 estrelas no meu livro só por ele ser um livro nacional. Como que eu vou saber o que eu errei se as pessoas estão simplesmente me dando 5 estrelas por absolutamente qualquer coisa que eu publico? Entende? E isso vem E esse é o meu problema, basicamente. Resumindo. Porque... Não, pode falar. Não, tô dizendo que eu concordo. Tá. Porque eu acho que isso é um problema. E tanto que eu já vi uma amiga minha, ela estava lendo um livro, não vou falar qual livro não vou falar qual é o autor, que o autor estava indo em todas as críticas negativas para falar que o meu livro não é pra gente como você. Você não entendeu o que o meu livro está querendo passar. Cara, se o leitor não entendeu o que você quer passar, o problema não é com o leitor. Exatamente. Então, assim, e vem aquele negócio, porque tem problema com capa e com diagramação. Pelo menos comigo. Eu não vou julgar a capa de um livro na nota, sabe? Porque eu já li livros
com capas incríveis, Cinderella's Dead, que a história que a capa É o veneno. ilustrada, capa dura, livro gringo, publicado, lindo, mas a história era horrível. E eu já vi, tipo, você pode pegar um livro com uma capa que é uma página em branco e a história ser muito boa. Então eu acho que, assim, você precisa criticar, tendo em vista de que diagramação e esse tipo de coisa, né, não vai ser aquela coisa incrível de livro gringo, que às vezes até livro gringo a diagramação é uma merda também, mas essa é a minha crítica, sabe? Parem de achar que só porque o livro é nacional você tem que dar 5 estrelas. É porque isso nem ajuda a literatura. Realmente, não ajuda mesmo. O que eu quero acrescentar na fala da Amy aqui, a gente até conversou sobre isso no privado antes de gravar esse episódio, é que o que eu tomo cuidado é de não ser agressivo o suficiente para você acabar com o sonho do autor de escrever. Porque, assim, livro é um produto, mas dependendo do tom que você usa para a sua crítica negativa, você pode fazer alguém desistir para sempre de escrever. Então, a gente sabe quem a gente está atingindo, a gente sabe por que a gente está falando, mas a gente tem que ter noção também de com quem a gente está falando. Porque essa outra pessoa que você está atingindo pode ser engatilhada e pode dar muita merda. Então, assim, é bom a gente sempre tomar cuidado. Sem querer lembrar também que incitação ao suicídio é crime. Então, se você é do tipo de que vai lá no Twitter e comenta o seguinte: a autora tal, o livro dela é terrível, não devia nem ter sido publicado, ela tem que se matar. Incitação ao suicídio é crime. A autora pode livremente te processar se ela quiser, tá? E não tem brincadeira que justifique isso. Você mandar alguém se matar não é brincadeira, é crime. É um negócio muito pesado para que você faça com qualquer autor, seja ele independente nacional, seja ele gringo. Eu acho... Ah, desculpa. Pode falar. Vai. Não, mas já terminou. Não, pode falar. Tá. É porque eu ia comentar que eu acho um desserviço, sabe? Um escritor, uma escritora chegar com uma crítica de alguém que leu a sua obra, dizendo que, eu acho que isso aqui tá errado, eu acho que não é assim... eu achei que foi ofensivo a pessoa dizer que... é porque eu tô escrevendo para um outro público, que não é o seu público. Sim, acho. Uma história, quando eu publico algo, eu tô publicando uma narrativa, obviamente, que ela reflete uma realidade. Então, por exemplo, se o meu público é LGBT e quem fez a crítica é alguém que não é LGBT, fala assim, eu acho que não é assim... E a pessoa não entendeu aquela realidade, é muito cruel com a realidade do público que eu quero atingir, entendeu? Porque imagina, eu sou um público LGBT e uma pessoa que não é, ficou com uma imagem ainda pior dentro de todo o preconceito que ela já deve ter e que ela cresceu ouvindo em relação a mim. E aí eu chego lá e falo pro escritor que, olha, eu acho que isso aqui não é assim, aí o escritor fala, não, mas é porque não é pro teu público. Né? Então eu acho que tem que ter um cuidado com... como pegar essa crítica, né? Antes eu só tinha a visão de leitor e muitas vezes eu vi situações problemáticas, eu vi narrativas que eu ficava assim, não, acho que é isso aqui não. E eu fui lá e falei com o escritor e ele explicou e tudo mais, disse, alguns reconheceram, não, realmente isso aqui é algo que eu preciso rever, e aí o que aconteceu? A gente aumentou ainda mais a qualidade da produção nacional, né? Porque eu querer passar pano só porque, estamos produzindo coisa nacional, isso que importa. Não é, porque se a gente tiver 20 mil livros nacionais e os 20 mil livros tiverem coisas problemáticas, não adiantou de nada a gente estar produzindo pro nacional se a gente está fazendo algo ruim, entendeu? Então, eu acho muito desserviço esse posicionamento de, não é pro teu público, então não vou ligar porque tu tá falando. Eu acho que é toda uma questão de tato, sabe? Eu acho que é tato dos dois lados. Porque, lógico, você como leitor, você tem que ter tato na hora de você criticar. E, aliás, você deve. É importante, muito importante para os autores que tenham um público que, sei lá, vamos supor, eu li um livro, mas eu não achei ele 5 estrelas, eu achei 3 estrelas. Aí eu vou lá e falo, tipo, olha, eu gostei disso muito, 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 mas aqui, não ficou legal, eu acho que enrolou, não sei. Isso é importante. E, lógico, eu, autora, tenho que ter tato para entender que, assim, a minha obra não é perfeita. E nem todo mundo pensa igual. E se eu quero falar alguma coisa e a pessoa entender B, ela não tá errada, porque é a percepção dela
diante daquilo que eu estou falando, óbvio, se for casos extremos, tipo, lógico, você está falando de uma cena de racismo, de algum crime e tal, não tem outros tipos de Eu tô colocando identificação. exceto é bom a gente apontar sempre, exceto esses casos que a Anne falou por último, quando for de propósito, tá, gente? Porque quando é de propósito e fica por isso aí mesmo. Uhum. Eu escrevo vilões que são racistas. 3 dos meus 6 vilões são. E eles vão ter falas racistas. Sinto muito, mas eles são os vilões da história. Uhum. Você queria que eu fizesse o quê? Entendeu? E é bem isso, tipo, você não tem outro jeito de ver eles, entendeu? Porque é assim, só que diante do resto da história, as outras pessoas vão ter visões diferentes daquilo que você escreveu, do que você sentiu, do que, sei lá, se o Lohan lê, sentiu diferente de você, entendeu? É diferente. E a gente tem que ter tato pra entender tudo isso, sabe? E, gente, pelo amor de Deus, não é o fim do mundo. Relaxa, respira fundo. Se a pessoa foi tranquila, te falou direitinho, fez uma crítica construtiva, respira fundo, engole seco e melhore. É isso. E é isso, gente. É com essa fala da Anne que a gente encerra esse episódio de encerramento de temporada que foi longo pra cacete. Obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. E eu vou dar a citação no meio do episódio e não vou fazer créditos nesse episódio por causa do seguinte. Essa citação tem que se encaixar com o nosso último tema tratado. Santo Agostinho já dizia: prefiro quem me critica porque me corrige do que quem me elogia e me corrompe. Tchau, gente. Até a próxima temporada. Fui!